Olá, amigos do Geuf, sou eu, a Luísa, que hoje vim fazer um momento de reflexão nessa tarde de quinta-feira e eu vou estar utilizando para esse nosso momento o Livro dos Espíritos, o livro 3, As Leis Morais, capítulo 2, Lei de Adoração. Item 1, Finalidade da Adoração. Pergunta 649. Em que consiste a adoração? Resposta: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem se aproxima de Deus, a sua alma. Item 2. Adoração exterior. Pergunta 653. A adoração necessita de manifestação externa? Resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Item 4, da prece. Pergunta 658. A prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível do que ler, por mais bela que seja, quando ler apenas com os lábios, sem o pensamento. A prece é agradável a Deus quando proferida com fé, com fervor e sinceridade. Pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Deus pode lhe enviar bons espíritos para o assistir. Dessa forma, a gente compreende a importância da prece, a finalidade, a verdadeira finalidade da prece. E agora, para a gente continuar a nossa reflexão, eu vou me reportar ao último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, que chama-se Coletânea de Preces Espíritas. No preâmbulo desse último capítulo do Evangelho, está colocado que os Espíritos nos dizem que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, a nossa prece, cada frase, ela deve ser dita com convicção, com um bom pensamento, com as palavras que venham tocar o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta para as preces. Nesse capítulo da coletânea, eles nos orientam quanto às ideias, para chamar nossa atenção quanto a certos princípios da doutrina espírita. E ainda essa coletânea tem a finalidade de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em exprimir as suas ideias. Então, a coletânea de preces desse capítulo é uma seleção das que os espíritos ditaram em várias e diversas ocasiões, com a finalidade de levar a nossa alma até Deus. A diversidade das fórmulas não visa estabelecer nenhuma diferença entre elas, muito menos aos adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita todas as formas de prece quando sinceras. Não se deve considerar, portanto, essa coletânea como uma fórmula absoluta,
mas como uma possibilidade de variações das instruções dos espíritos, segundo a moral evangélica de Jesus. O Espiritismo reconhece como boa as preces que são ditadas pelo coração, e não apenas repetidas mecanicamente com os lábios, mas não impõe nem condena nenhuma prece. Existe uma máxima que diz o seguinte: quem quer que condene as preces, que não constituem em seu formulário próprio, demonstram desconhecer a grandeza de Deus, acreditando que Deus possa se apegar a uma determinada fórmula, é pensar em suas pequenezes e suas paixões humanas. Então, uma das condições essenciais da prece, que a gente encontra aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 16, na instrução de São Paulo, ele nos coloca que a condição da prece, ela deve ser inteligível, para que possa realmente tocar o nosso espírito e o nosso coração. A principal qualidade da prece deve ser a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem excesso de aditivação de palavras, porque cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar realmente na nossa alma e nos levarmos à reflexão, atingindo assim o objetivo. Quando a gente percebe que só os lábios se agitam, se movimentam pela voz de uma forma mecânica ou maquinal, exprime apenas um sentimento exterior que talvez a alma não participe de fato. As preces dentro dessa coletânea do capítulo, elas se dividem em 5 categorias: gerais, pessoais, pelos outros, pelos espíritos e a última pelos doentes e obsidiados. Essa divisão é uma divisão mais didática para facilitar e atender ao objetivo e finalidade de cada prece em seu sentido. A primeira prece, nas preces gerais, na realidade a abertura, né, é a prece dominical, conhecida como Pai Nosso. Então, os espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a prece do Pai Nosso, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces, porque consideram, em primeiro lugar, dita pelo próprio Jesus, porque ela pode substituir muitas outras, conforme a intenção que se atribua. É o modelo mais perfeito de concisão, uma verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade. Feita de forma reduzida, consegue reunir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra-se ainda essa oração uma verdadeira procissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das necessidades da vida terrena e com o princípio da caridade. Dizer essa prece em intenção a alguém é pedir ao outro o que realmente desejamos para nós mesmos. Por ter um sentido muito profundo, algumas vezes, quando a gente faz essa prece do Pai Nosso, escapa à nossa consciência as palavras, porque geralmente a repetimos de uma forma sem pensar no sentido de cada uma dessas palavras, das frases que compõem a prece. A prece do Pai Nosso, ela está no Evangelho de Mateus. Então, assim, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele descreve quando Jesus estava no monte e ensinou-nos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um resumo, é uma obra-prima de toda a filosofia, de todo o comportamento que a gente deve ter, que são as bem-aventuranças. Ao final desse sermão maravilhoso,
dessa verdadeira obra-prima, Jesus nos ensina a prece. Então, ele fala que quando a gente quiser conversar com Deus, se reportar a Deus, nós deveríamos dizer: Pai Nosso que estais no céu. A oração do Pai Nosso, ela está no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então, a gente vai fazer uma série estudando o Pai Nosso. E nessa primeira parte, quando Jesus começa a prece dominical ou a prece do Pai Nosso, ele vem nos ensinar a gente como a gente deve orar. E aí ele começa dizendo que Pai Nosso que estais no céu. Ele nos aponta que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas, das flores, o Senhor do céu e da terra. Para ele, quando a gente fala essa frase Pai Nosso que estás no céu, é que devemos considerar que somos filhos abençoados. Somos no mundo uma só família. Logo, então, somos irmãos e devemos ajudar-nos uns aos outros. Jesus mesmo, a fim de nos instruir, viveu essa fraternidade pura, mostrando para a gente que é possível auxiliar os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, e nos aponta o verdadeiro caminho para a perfeição e para a paz. Mas na condição de aprendizes que somos, Jesus nos deu o exemplo. Então, se a gente sentir Deus como nosso Pai, nós vamos conseguir reconhecer os nossos irmãos que estão em toda parte e estaremos dispostos a ajudar. Mais cedo ou mais tarde também seremos ajudados. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar a nossa grande família, que é a humanidade inteira. Então, Meimei, que é um espírito muito iluminado, psicografou com Chico Xavier uma obra, um livro que chama-se Pai Nosso, que eu vou estar usando como fundamentação para as nossas reflexões. E ela nos coloca uma pequena historinha, que eu vou colocar aqui como exemplo, que nos favorece entendermos realmente a grandiosidade do nosso Pai. Então, o nome da historinha é A Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que, certa vez, o rico chefe da caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabe realmente que Deus existe, se nem ao menos você sabe ler? Ele então respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celestial por seus sinais. Como assim? Indagou o chefe. O servo humilde explicou: quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. E quando o senhor recebe uma joia, como que o senhor sabe qual é o autor dela? Pela marca do ourives. Assim, o empregado sorriu e acrescentou: quando o senhor ouve o passo do animal ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Muito claro, pelos seus rastros deixados, respondeu. Então, concluiu o crente, convido-o para que possamos ir fora da nossa tenda. E assim foram. Mostrou-lhe o céu onde pairava a lua, que brilhava, cercada por multidões de estrelas, e concluiu: Senhor, esses sinais aqui em cima de nós não podem ser dos homens, são de Deus. E assim eu posso lhes dizer que ele existe.
Nesse momento, de olhos lacrimejosos, o orgulhoso carnavaleiro ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Dessa forma, a gente consegue entender que Deus é nosso Pai, que somos irmãos uns dos outros. Jesus é o nosso querido Mestre. A oração é um meio imediato da nossa comunicação com Deus. Os nossos melhores pensamentos podem ser inspiração para o alto. A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Devemos amar uns aos outros. A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos dos nossos irmãos. E sempre ajudaremos e seremos ajudados. Dessa forma, eu vou estar concluindo a primeira parte desse estudo do Pai Nosso para as nossas reflexões de quinta-feira. E aí, no próximo encontro, a gente vai estudando as outras frases para que possamos ter uma melhor compreensão da grandiosidade dessa oração que nos foi proferida e ensinada por Jesus. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar fazendo uso da citação do Livro dos Espíritos, das perguntas que eu comecei a nossa reflexão, e do capítulo 28 do Evangelho como uma forma de apoio para vocês estarem revendo. Espero que todos permaneçam bem e até o próximo encontro de reflexão. Graças a Deus.